capítulo 24, verso 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Diga Emaús. Distante de Jerusalém uns 60 estádios. Irmão, olha aqui, 60 estádios é mais ou menos uns 12 quilômetros. Quantos aqui já andou isso aqui já? Meu Deus do céu. Uns aqui que não vai adiantar, né? Pastor, eu até ando, mas não tudo isso, né? Em nome de Jesus, verso 14. A palavra de Deus diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, quem, irmãos? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E do que vens tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ele, porém, lhes perguntou quais. E eles explicaram o que acontecera a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso de número 20. E como as principais autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia que tais coisas se sucederam. É verdade que algumas das mulheres que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Verso de número 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então disse-lhe Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Verso de número 28. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez menção que ia passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partindo lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso de número 32. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? Até aqui, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar. Pai, nós oramos ao teu nome e nós te pedimos, Jesus, para que o Senhor fale conosco, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a tua palavra venha arder em nossos corações, para que nessa noite possamos ter uma realidade da palavra do Senhor, que possamos receber de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós não venhamos sair desse lugar, ó Pai, da mesma forma que nós chegamos. Nós te pedimos isso, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.
O texto da palavra de Deus, quando diz a respeito de 2 discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E diz que enquanto esses 2 homens andavam, chegou um homem. E esse homem, quem era, irmãos? O próprio Jesus. Diga para quem está do seu lado, Jesus apareceu para eles. Só que a palavra de Deus diz que os seus olhos estavam como que impedidos de ver alguma coisa. E eles andaram com Jesus, mas olha aqui, eles não viram que Jesus era Jesus. E diz que eles pararam e Jesus perguntou por que eles estavam assim. E eles falaram, mas você é o único que estava em Jerusalém que não sabe a história. Eles mataram Jesus. Só que eles estavam falando de Jesus para quem? E Jesus dando corda. Ah, diga-me mais. Conte-me mais a respeito desse Jesus. Ele era um homem poderoso. Esse homem nós achou que ia vir para nos redimir. Nós achou que esse homem ia vir para nos libertar. Mas ele morreu já 3º dia, até agora não aconteceu nada. Até teve umas mulheres aí que falou que viu Jesus. Mas olha aqui, naquela época, a palavra de uma mulher em nada era a mesma coisa. Então aqueles homens ouviram aquilo e falaram, tem umas mulheres que falaram uns negócios, mas nós fomos lá e não viu nada, mas também não viu o corpo. Mas nós não sabe se foi de verdade esse negócio ou não. Jesus fez menção que ia passar à frente da cidade, ia passar adiante, só que eles falaram, passa a noite conosco. O que os discípulos falaram? Diz que quando Jesus senta, parte o pão, abençoa, os olhos daqueles homens são abertos. Mas quando os olhos deles são abertos, diz que Jesus desaparece. Um olha para o outro e diz assim, por acaso o seu coração não queimava enquanto ele falava para nós as Escrituras? Aleluia! Eu quero fazer essa pergunta para você hoje aqui, irmão. E não seja rápido em responder ela. Será que o seu coração ele queima enquanto as Escrituras ela é exposta a você? A palavra de Deus diz que aonde há 2 ou 3, Ele está ali no meio deles. Aleluia. Irmão, nós temos que ter a plena convicção, a certeza de que Cristo está aqui e agora. Aleluia. E isso, irmãos, nós devemos ter essa convicção em nosso coração. Às vezes nós nos distanciamos dessa certeza de saber que Cristo morreu, mas que ao 3º dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15 que depois que Ele ressuscitou, Ele foi visto pelos seus discípulos, por mais de 500 pessoas de uma vez só. Mas esse mesmo Deus que apareceu lá há 2000 anos atrás, nós temos que crer que é esse mesmo Deus que está aqui e agora. Agora, enquanto a palavra de Deus é ministrada, enquanto o louvor é entoado, muitas vezes nós nos esquecemos que Ele está aqui. E o nosso coração, ele não queima. O nosso coração, ele não arde enquanto a palavra de Deus é ministrada. Enquanto a adoração ao Senhor é entoada, o meu coração não queima. Agora olha aqui, por quê? Porque enquanto um louvor tão poderoso como esse que tem na igreja hoje, irmão, tem gente que sai daqui como se nada tivesse acontecido. Como se todo aquele mover e toda aquela glória para Ele não passou de nada, de uma mera emoção. Olha aqui, isso não pode acontecer em nossas vidas. Isso não pode acontecer no seu coração. O seu coração precisa voltar a queimar. Aleluia. Diante de Deus. O seu coração precisa arder enquanto a palavra do Senhor é ministrada. Eu não posso vir para esse lugar, sentar, ouvir a palavra de Deus e isso para mim não ser nada. Porque quando nós subimos aqui, irmãos, nós não viemos aqui falar da nossa opinião, dos nossos gostos. Nós viemos aqui falar da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é essa espada afiada. É ela que tem que penetrar o nosso coração. E essa palavra tem que gerar em nós mudança. Agora, por um instante, irmão, olhe para você. Será que o seu coração tem ardido?
Será que o teu coração tem se mantido aquecido na presença de Deus? Não seja rápido em responder. Será que enquanto a palavra de Deus é ministrada, enquanto o louvor é entoado, você também está aqui? Ou a sua mente não está aqui? Será que quando tudo isso acontece, você tem recebido alguma coisa? Será que quando a palavra de Deus vai ao seu coração, você tem guardado ela em você? Essa palavra tem vindo ao seu coração e tem gerado em você transformação. A gente não vem para cá, irmãos, só por vir. A gente não se reúne em nome do Senhor Jesus para passar 2 horas aqui dentro para nada. A gente vem aqui para receber aquilo que Ele tem para nós. Aleluia! Nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus para prestar um culto racional a Ele. E enquanto nós adoramos ao Senhor, dele nós também recebemos. Agora olha aqui, irmão, às vezes o seu coração não queima mais. Às vezes o seu coração se perdeu no meio do caminho. E a palavra pode ser ministrada, mas parece que não é nada para você. Parece que é uma receita de bolo. Parece que eu estou ouvindo, parece que é aquela televisão ali, é a mesma coisa, não é não. A palavra de Deus é poderosa, é santa e é única. Ela precisa vir sobre a minha vida e ela eu guardar no meu coração. Eu não posso vir para uma reunião junto com meus irmãos para adorar o Senhor, para sair daqui do mesmo jeito, desse lugar. Eu não posso. Eu tenho que vir para esse lugar e falar assim: Senhor, eu vim para cá. Eu vim para ouvir tua voz. Eu vim para a tua palavra ser ministrada na minha vida. Eu vim aqui, Senhor, para prestar um culto ao Senhor, mas eu quero ouvir a tua voz. Às vezes, irmão, você está aqui há 1 ano, há 2, há 3. Ah, pastor, mas eu já ando muito tempo com Jesus. Eles aqui andaram 12 quilômetros com Jesus. Eles andaram bastante com Jesus, sim ou não? Você acha que em 12 quilômetros você consegue conversar bastante? Você pegar lá, né? Lá embaixo, lá, vamos lá na praça. Aí vai até quase lá no Pinho. Dá pra conversar uma coisinha? Não dá? Não dá? Dá pra falar a respeito de muita coisa. A palavra de Deus nos diz aqui que enquanto eles estavam caminhando, eles foram contando para Jesus o que tinha acontecido. E enquanto isso, depois Jesus começou a expor as escrituras a eles. Falou de todas as escrituras a respeito de Jesus. Só que Jesus estava falando a respeito de quem? Dele mesmo. Só que aqueles homens não o viram. Isso precisa ser gerado no seu coração. Será que você tem visto isso? Será que você tem notado isso? Ou será que você tem andado e não tem percebido com quem você tem andado? Será que você tem andado aqui conosco, no nosso dia a dia, conosco aqui nessas 2 horas? Será que você tem andado e não tem percebido quem tem andado com você? É Ele. A palavra de Deus diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Agora, basta você crer nisso ou não. Você pode ficar pensando que Deus é só uma energia, ou você pode crer que Ele é um Deus, que Ele é pessoal, que o Espírito Santo está em nós, que Ele está conosco. Às vezes, você pode cometer algo que é ruim, é horrível, que é desprezar a presença de Deus. Aqueles homens desprezaram a presença de Cristo. Ele, depois de ressurreto, eles desprezaram aquilo. Irmão, deixa eu te perguntar, se você tivesse um tempo assim, vamos dizer que esses camaradas andaram aí pelo chutando baixo 1h30. 1h30 você ia falar com Jesus. O que 1h30 você ia fazer? Essa 1h30 ia ser a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, sim ou não?
Só que às vezes você tem 2 horas aqui e despreza. Porque às vezes 2 horas que você tem aqui, você não percebe que ele está aqui. Isso é desprezar. E às vezes porque você não vê, você acha que ele não veio. Agora, antes de você chegar aqui, ele chegou. Aleluia. E eu não posso vir para uma reunião, eu não posso vir para o culto e desprezar a presença daquele. Aleluia. Que é o Rei dos Reis. Eu não posso fazer isso com o Deus ressurreto. Eu quando vim para o culto, eu falo, eu estou aqui, mas a presença dele também está aqui. E essa 1 hora, essas 2 horas, 1 hora e meia, vai ser o momento mais especial para mim hoje. Vai ser um momento marcante na minha vida. E às vezes por que não é na sua vida? E às vezes por que isso não faz diferença no seu coração? Porque a presença de Deus talvez tenha sido desprezada por você. Talvez a presença de Deus não tenha tido o valor a qual Ele deve ter na minha e na sua vida. Olha aqui, a presença de Deus, irmãos, é tudo aquilo que nós temos. É a presença do Espírito Santo de Deus conosco, nas nossas vidas. E eu preciso entender essa realidade, irmãos. A palavra de Deus diz: Ele está aqui conosco. Se Ele está aqui comigo, irmãos, eu vou louvar Ele com tudo aquilo que eu tenho. Eu vou adorar Ele com tudo aquilo que eu tenho. Eu estou recebendo a palavra, Ele está falando comigo, eu vou receber tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu não vou vir para um culto sabendo que Ele está aqui para ficar contando placa de isopor. Eu não vou. Eu não vim aqui me reunir com os meus irmãos para buscar Deus e não receber nada. Eu vim aqui porque eu quero, porque eu preciso dele em mim. Olha aqui, você tem andado com Ele? E se você tem andado com Ele, valorize o tempo que você tem com Ele. Nós nos reunimos nas nossas células. E não pense que a célula é algo menor que o culto. Pode ser menor em quantidade, mas não é menor em presença. Pode ser menor em som, mas não é menor na adoração. A nossa célula, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor juntos como família ali, aquele momento é o momento que a presença de Deus está ali. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós nos acostumamos com a presença de Deus, a culto, a célula é célula. Olha, irmão, nos acostumamos com isso. E sabe onde está o perigo disso? A palavra de Deus no Antigo Testamento fala a respeito de um homem chamado Uzá. Diz que a presença, que era a Arca da Aliança, onde estava a Arca da Aliança, estava a presença de Deus. Se a Arca da Aliança está aqui, a presença de Deus está aqui. Por isso que tinha o tabernáculo, ela ficava lá no Santo dos Santos. Mas quando o povo de Deus era pego, e eles roubavam a arca, acabou devolvendo a arca. Resumindo, a arca de Deus ficou na casa de um homem durante 20 anos. Durante 20 anos ele tinha o que na casa dele, irmão? A Arca da Aliança. A presença de Deus só se manifestava onde? Na Arca da Aliança. E tinha um rapaz chamado Uzá. Ele via essa arca lá. Imagine, todo dia ele vê naquela arca. Todo dia ele vê naquela arca. Mas como ele não era sacerdote, ele não podia ir lá e pegar na arca. Porque ele não podia fazer aquilo. Mas diz que quando a arca estava sendo carregada pelos bois, aquela arca ia cair. Diz que Uzá prontamente foi meter a mão na arca. Sabe o que aconteceu? Lá mesmo ele morreu. Porque ele sabia que ele não podia tocar na arca. Porque ele sabia que aquilo não era uma função dele. Se aquilo ia cair, era ele que estava perto, ele não podia ir lá encostar. Resumindo, ele tocou a arca, caiu do mesmo jeito, mas ele morreu. E sabe que ele morreu? Porque talvez ele se acostumou com aquela arca. Não que você vai morrer não, irmão, com essa cara de medo, pra mim não. Talvez dizer que você vai morrer não. Uma coisa que eu estou falando para você é que você não pode se acostumar com aquilo que é santo.
Eu não posso me acostumar com o sagrado. Olha aqui, isso que nós fazemos aqui, irmão, não é uma mera liturgia, não é uma mera reunião. Isso aqui é a presença do sagrado, é a presença do santo. E eu não posso pegar aquilo que é santo, sagrado, e fazer de qualquer jeito, e tratar de qualquer forma, e adorar a Deus de qualquer jeito, e orar a Deus de qualquer jeito. Olha aqui, irmão, essa palavra de exortação para você hoje é para que o seu coração volte a queimar de novo, para que quando eu vim para um culto, para que quando eu vim adorar o Senhor, eu vinha mesmo, para que quando eu orar ao Senhor, eu ore mesmo. Eu não só jogo palavras assim por vento, né? O pessoal vê que eu estou mexendo. Não, eu vou orar. Eu estou aqui. Eu fico me lembrando, uma vez que eu estava na salinha das crianças. E criança é criança. Falava, ó, você vai ter que orar. Vamos todo mundo orar. E a criança ficava assim, só mexendo a cabeça, ela sabia falar. Aí, naquela hora me veio algo na cabeça. Eu falei, essa criança, tudo bem que ela é uma criança, mas ela precisa ser ensinada. Ela podia estar orando, mas não, ela preferiu só mexer a boca. Isso às vezes acontece com alguns adultos como eu e você. Às vezes prefere só mexer a boca, tendo a oportunidade de estar orando. Se eu estou aqui, se Deus já permitiu que eu entrasse por aquela porta hoje, se eu já estou aqui participando dessa reunião, eu não vou só mais mexer minha boca, eu já estou aqui. Eu não vou só cantar uma musiquinha. Não, eu vou adorar a Deus. E às vezes, isso pode acontecer com você, aquilo que aconteceu com a criança. Ela estava só mexendo a boca, tendo a oportunidade de estar orando. Podia estar só cantando uma musiquinha, ao invés de estar orando. Por isso diga assim para quem está do seu lado: o seu coração precisa arder, meu irmão. O seu coração precisa arder. Quando aqueles homens estavam a caminho de Emaús, Emaús fala a respeito de algumas coisas para nós, irmãos. Emaús fala a respeito de coisas que nós devemos também aplicar em nossas vidas. Aqueles homens, olha aqui, eles estavam perplexos, tristes, e eles estavam desapontados. Sabe que eles estavam desapontados? Olha aqui para mim, irmãos. Eles estavam desapontados. Eles esperavam vir o Messias, amém? Viria o Messias, eles esperavam isso. Só que quando Jesus chegou, ele se mostrou como Messias. O que eles acreditaram que ia acontecer? O Império Romano é quem mandava neles. Eles, em outras palavras, não era isso, mas eles eram escravos. Eles tinham que pagar imposto para Roma. Eles acreditou, Jesus vai chegar aqui, vai montar no cavalo, vai pegar uma espada, vai matar romano para tudo quanto é lado. É o que eles acharam que Jesus ia fazer. Só que o que acontece com Jesus? Quando alguém vai lá e corta a orelha do romano, o que Jesus faz? Cola de novo. E Jesus diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se alguém bater na tua face, dá outra. Você tem que amar o seu inimigo. O camarada fala, mas nem esse Messias que nós queríamos. Nós queríamos um Messias que veio aqui para acabar com tudo, que veio para nos libertar do Império de Roma. E eles estavam agora desapontados. E às vezes você chegou com um coração duro e gelado, desse jeito que não se aquece mais, porque você se desapontou com Deus. Ah, eu pedi isso para Deus, Deus não fez, estou desapontado com Deus, estou triste com Deus. Que é uma outra coisa que aconteceu com eles. Eles estavam tristes. Diz a palavra de Deus no versículo de número 17, lá no finalzinho, diz assim, que eles pararam entristecidos, lá no caminho, tristes. Olha aqui, irmão, por que ele estava triste? Porque Jesus tinha morrido. Ele ficou, poxa, nós achamos que esse cara era filho de Deus. Se ele fosse mesmo filho de Deus, ele teria matado todo mundo. Eu estou triste.
nós acreditamos nele, demos a nossa vida por ele, agora ele morreu e nós aqui. E a nossa história, como fica agora? E às vezes você se entristece com Deus, você se decepciona com Deus. Deus, por que está acontecendo na minha vida? Por que minha vida chegou nesse nível tão fundo? Por que o Senhor não abre as portas para a minha vida? Por que isso hoje acontece comigo? Olha aqui, irmão. Uma coisa que nós não devemos ter é uma visão errada de Deus. Para que no caminho de Emaús eu não fique perplexo, desapontado ou triste, eu tenho que ter uma visão correta de quem é Deus. A visão que eles tinham é desse Jesus que ia pegar a espada para matar todo mundo. A visão que nós devemos ter de Deus é um Deus que vai trazer a sua vingança, sim, mas no tempo certo. A visão que nós devemos ter de Deus é a visão desse Deus que é gracioso, desse Deus que é bondoso e desse Deus que abre os nossos olhos. Cristo, irmãos, podia ter deixado os olhos daqueles ali vendados ainda, mas não. Diz que Jesus partiu o pão e abençoou, e os olhos deles foram abertos. Se foram abertos é porque Cristo abriu os seus olhos. Eu devo ter a visão de que Deus vai abrir os meus olhos, que Cristo vai abrir os seus olhos. Olha aqui, irmão, isso na vida de alguns é preciso acontecer urgente. É urgente, irmão. Você está andando e não está vendo quem está com você. Você está perdendo grandes oportunidades de receber aquilo que Ele tem para você, porque você não tem visto o Mestre do seu lado. E alguns, pior que isso, aqueles homens constrangeram a Jesus. Jesus, passa a noite conosco, está tarde. E alguns, enquanto Cristo passou, eles já entraram em outro, já saíram daquele caminho. O coração já se esfriou tanto, já endureceu tanto, que ele já foi para longe de Cristo. Mas Cristo te chama, filho. Ele chama você, para que você abra de novo os seus olhos, para que o seu coração se aqueça, enquanto a palavra dele é ministrada, enquanto você o adora, enquanto você está na presença dele, sabendo, eu estou na presença dele. Eu estou na presença do Senhor. O culto, a nossa reunião hoje, na quarta, a vigília na sexta, as nossas células, eu devo ter essa plena convicção. Eu vim, mas Cristo está aqui. Aleluia! Olha aqui, irmão, se eu não tiver essa certeza, eu não oro. Eu não vou orar de verdade. Porque se eu não crer que Cristo está aqui, eu não vou orar de verdade. Eu só vou jogar a palavra lá no vento lá. Se eu não tiver a convicção que Ele está aqui, eu nunca vou adorar Ele de verdade. Eu nunca vou me derramar de verdade. Eu não creio que Ele está aqui. Olha aqui, quando você crê, você sabe que Cristo está aqui. Eu vou adorar Ele que eu tenho. Eu vou me derramar diante dEle. Eu vou orar, olha aqui, tendo uma certeza que Ele está aqui, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que eu estou falando agora, Ele está ouvindo. Eu não estou falando com o meu vizinho, eu não estou falando com quem está atrás de mim, na minha frente, eu estou falando com Ele está me ouvindo. Ele está ouvindo a minha oração, Ele está ouvindo o meu clamor, Ele conhece as minhas necessidades, Ele sabe daquilo que eu preciso. Por isso, olha aqui, irmão, eu não posso ter essa visão errada de Cristo. Mas a visão a qual eu preciso ter de Cristo é a visão desse Pai amoroso. Aleluia. Esse Pai bondoso, que sempre me dá uma nova chance. E talvez a sua nova chance é hoje. Talvez o que Ele está falando é para você abrir o seu coração.
é para que aquela dureza de andar com Deus, mas enquanto Deus fala, aquilo não vem em mim. Ele quer quebrar você, o seu coração, para que a palavra que era ministrada e o seu coração ardia e o seu coração se aquecia, e isso volte a acontecer de novo dentro do seu coração. Isso volte a aquecer de novo a sua vida. Agora muitas vezes você fala: pastor, tem uns rapazes na minha sala que está precisando dessa palavra. É você mesmo que está aqui, irmão, não é ele não. É o seu coraçãozinho que está precisando aquecer de novo. É o primeiro amor que precisa arder em você de novo. Aleluia! É isso que precisa. Essa paixão por Ele. É quando Ele falar, eu ouvi e aquilo arder. Antes, quando alguém falava Jesus te ama, o cara já chorava, aleluia, Jesus me ama. Aí você fala pro cara, Jesus te ama, ele fala, beleza, tranquilo. Sabe por quê? O coração não arde mais. Enquanto Cristo fala, enquanto Cristo ministra, enquanto você está numa reunião, num culto, a palavra é ministrada, não arde mais. Não arde mais. Mas olha aqui, Cristo quer fazer o seu coração arder. Fala isso para quem está do seu lado. Cristo quer fazer o seu coração arder, meu irmão. Por isso, Emaús é esse caminho que todos nós andamos, irmãos. Olha aqui, todos nós andamos por aqui. Todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui já viveu isso. E quem não viveu, talvez vai viver. De passar um tempo na vida por isso aqui. Mas olha aqui, a pergunta para alguns é: até quando? Porque os olhos desses dois aqui foram abertos, mas os olhos de alguns não foram. Mas eles ainda estão lá no caminho de Emaús. Não é normal eu passar tanto tempo nessa caminhada de Emaús, não é. Acontece sim, de eu passar por um tempo ali por Emaús. Aconteceu alguma coisa comigo. Às vezes por causa da consequência do pecado, do esfriamento espiritual, da falta de buscar o Senhor. Aconteceu dele ir lá para o caminho de Emaús. Mas até quando, meu irmão? Até quando eu vou estar andando no caminho de Emaús? A palavra vai ser ministrada, e até quando meu coração não vai mais arder? Até quando? Olha aqui, irmão. O que eu preciso fazer para sair desse caminho? O que eu preciso fazer para sair do caminho de Emaús? Pastor, eu quero que meu coração volte a queimar. Antes de eu falar, uma coisa que você precisa saber é saber se o seu coração queima mesmo ou não. Que às vezes nós temos aquela hipocrisia própria. Ah não, meu coração aqui está rochedão, está bom demais. Meu coração arde, a bênção de Deus, aleluia. Mas às vezes eu preciso ser realista comigo mesmo. Meu coração não está ardendo como ardia. Meu coração não aquece como aquecia. Aquela palavra que em mim vinha e rasgava meu coração, hoje não faz mais aquilo. A primeira coisa que você precisa é ter essa autoavaliação de como é que está o seu coração hoje, de como é que está a sua vida hoje. Por quê? Porque quando eu perceber isso, eu vou fazer isso. Agora, se eu não perceber isso, eu não faço isso. Você identificar o meu coração. Olha aqui, irmão, você caiu lá em Emaús, está nesse caminho, fique tranquilo, você não foi o único não. Agora, até quando? Isso vai depender muito de você. Até quando eu vou viver uma vida assim, com Deus, mas longe de Deus? Com Ele ao meu lado, mas como se não tivesse.
com Ele próximo a mim, mas como se Ele estivesse longe. Quando às vezes oro ao Pai que está lá no céu, assim, numa distância muito grande. Não, irmãos. Quando você abrir os seus olhos, você vai ver que Ele está perto e não longe. Mas o meu coração e os meus olhos, meu coração precisa arder, os meus olhos precisam ser abertos para que eu veja isso. Cristo não está longe. A presença dele está perto. Ele está próximo a mim. A presença dele está comigo. O que acontece é que às vezes os meus olhos estão fechados e eu penso que está longe, mas não está. O que eu preciso fazer, irmão? Primeiro, aqueles dois homens, eles convidaram Jesus. Ei, passa a noite lá em casa. Já é tarde. E é uma coisa que nós precisamos fazer, chamar Jesus. Jesus, vem para minha casa, vem para meu coração de novo. Jesus, eu te chamo, anda comigo. Abre os meus olhos para que eu veja o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse versículo muitas vezes para evangelizar, não é verdade? Mas isso aqui foi escrito para uma igreja, irmãos. Jesus disse isso para uma igreja. Ele falou assim para a igreja: igreja, eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou ceiar. Porque às vezes Cristo foi colocado em segundo plano na sua vida. Ele está batendo no seu coração aí, ó. Sabe por quê? Porque ele quer entrar. Você fala assim: Jesus, entra, pelo amor de Deus. Entra, ceia comigo. Ceia, passa essa noite, ceia comigo. E não só hoje, mas na minha vida. Primeiro, irmão, convida ele. Convida ele para próximo de você. Não que ele não esteja. Não que ele não esteja. Mas que você precisa dizer isso para ele: Jesus, vem. Abre os meus olhos. Aquece o meu coração. Vem para próximo de mim. Outra coisa que eu preciso fazer é ouvi-lo com atenção. Ouvir, irmãos. Deus fala conosco de diversas formas, amém? Amém. Deus fala através de uma mula. A outra aqui. Deus fala através de diversas formas conosco, irmão. E o que acontece é que muitas vezes nós não percebemos isso. Nós queremos escolher ouvir. Ah, isso aqui é de Deus, eu gostei. Isso aqui não, isso aqui eu não gostei não. Eu gosto das bênçãos, da exortação, eu não gostei não. Olha aqui, eu tenho que ouvir ele com atenção. Eu vou, em toda a minha caminhada, ouvir, mas ouvir com atenção. Porque quando eu escuto com atenção, o meu coração arde. O meu coração aquece. A palavra transforma. Que é isso que ela faz. E outra coisa, eu não devo me conformar em estar nesse caminho. Olha aqui, irmão, eu já disse, algumas pessoas andam nesse caminho, mas não se conformem em estar no caminho de Emaús. Não se contente com isso. Não se conforme com isso. Venha para o culto, irmão, mas venha para cá querendo receber tudo aquilo que Deus tem para você. Na sua célula, vai para lá, mas vai para receber de Deus mesmo. Vem para cá, mas vem adorar a Deus mesmo. Vem orar, mas vem orar mesmo. Vem, mas vem de verdade, irmão. Vem de corpo e alma. Vem de todo o coração. Não se conforme em ter um coração frio. Não se conforme em ter um coração gelado. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fervorosos de espírito. Eu preciso que o meu coração aqueça. A palavra de Deus venha em mim. E o que aconteceu, irmãos? Diz que eles partiram o pão. E Deus o abençoou. E quando o abençoou,
os olhos deles foram abertos. Hoje é dia de ceia do Senhor, irmãos. Hoje é dia, não de partir o pão que ele vem partido, mas nós dizemos partir de uma forma simbólica. Hoje é dia de partir o pão. Hoje é dia de tomar do cálice. E que esse pão, irmãos, que essa ceia, esse memorial ao Senhor, e enquanto eu pego do pão e bebo do cálice, que os meus olhos venham ser abertos. Que os teus olhos venham ser abertos, como daqueles dois foram abertos enquanto eles pegaram do pão. Enquanto eu participo de uma reunião como essa, eu saiba, que eu possa saber que é em memória dele, mas que ele está aqui. É em memória dele, mas ele veio também. E eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, amém? Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. E que você possa usar desse momento para falar com o Senhor. Que você possa usar desse momento para que a voz do Senhor, ela vá ao seu coração e ela aqueça o seu coração. Enquanto as Escrituras